Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe abundantemente todos aqueles que creem. Quem crê tem o direito de ser abençoado. Por gentileza, deixa-me tirar aqui aqueles comentaristas indigestos. Quem crê, quem crê tem o direito de ser abençoado. Quem crê tem o direito de ser a própria bênção. Quem crê parece fácil quando a Bíblia fala, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Parece que ser salvo é uma coisa assim simples, fácil, mole. Não é. Não é porque Deus dificulte a salvação. Nada disso. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, nos dá um exemplo clássico de crença que faz a diferença. Ele nos dá exemplo. Então, você, por exemplo, vê muitas pessoas que dizem crer em Jesus, crentes em Jesus, que dizem ser cristãs, mas fracassadas. Fracassadas na constituição da família, fracassadas na sua vida profissional, fracassadas na sua saúde, fracassadas na sua fé, enfim, mas elas continuam dizendo eu creio. Nós vamos ver então hoje o que faz a diferença na vida da pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Você vai ver a diferença entre aqueles que creem daqueles que dizem crer, mas não creem. Olha só, você pode encontrar esse texto lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala da crença, da verdadeira crença, que envolve o sacrifício. Envolve o sacrifício, não é de graça. Se fosse de graça, esse mundo seria um mar de rosas, mas não é. Diz o texto sagrado que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado, quer dizer, atribuído como justiça. Olha só, por favor, preste atenção. Abraão creu em Deus e por conta dessa crença, desse tipo de crença, lhe foi imputado como justiça, quer dizer, lhe foi atribuído como justiça. Ele foi considerado justo, é isso aí. Em outras palavras, Abraão creu em Deus e por conta dessa crença, ele foi considerado justo. Que quer dizer o seguinte, que a fé, a crença, de acordo com Abraão, de acordo com a crença abraâmica, ela faz a pessoa ser justa, justificada, perdoada, imputada. Ela não tem mais culpa diante de Deus. Lhe foi imputada a justiça, porque ela creu em Deus, ou ele creu em Deus. Ora, isso aqui, minha amiga e meu amigo, faz uma enorme diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque quando você lê sobre Abraão, quando você vê Abraão, quando você estuda ou lê a história de Abraão, inclusive nós vamos agora entrar na fase de Abraão, Sara, você vai ver que Abraão não creu teoricamente, que é o que acontece.
Ele não creu quando sentiu. Ele não sentiu para crer. Ele creu sem sentir. Pelo contrário, quando ele creu, ele teve que abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aí é que está o segredo. Aí é que está o sacrifício. Quando as pessoas dizem assim, a Igreja Universal só fala em sacrifício, só fala em dinheiro, só fala isso, só fala... Tudo conversa, porque o pessoal não entende. Quem não entende a linguagem bíblica, quem não entende a palavra da verdade, é óbvio que vai falar mentira, vai falar engano, vai falar ilusão, vai falar uma opção de bobagens. Mas eu estou passando para vocês o que Deus tem passado para mim. Só isso. Se você quiser aceitar, amém. Se você não quiser, paciência. Eu não posso fazer nada. Eu não vou ficar aqui tentando, insistindo, fazendo você crer que eu creio. Não, eu prego a palavra, eu ensino a palavra. Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Eu creio, eu criei. E por isso eu fui. E estarei sempre abençoado. Ora, com licença, tão forte que a gente fica a garganta seca por conta do desejo, da ansiedade, se é que posso falar isso, de querer transferir para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Mas então, você vê que as pessoas, as pessoas que dizem que creem, que dizem crer, essas pessoas pensam que a crença é uma coisa teórica, ou é uma coisa sensível, sentida. Não, eu não sinto. Eu não sinto a presença de Deus, eu não toco em Deus, eu não vejo Deus. Ele é espírito, ele é espírito. É óbvio que quando eu leio a sua palavra, medito na sua palavra e absorvo o espírito que ela tem, o espírito da palavra, eu entro em gozo, em alegria, eu entro numa sensação gloriosa e eu começo a glorificar a Deus. Então eu rio sozinho, eu falo em línguas, enfim, eu passo a ter os meus momentos pessoais com Ele. Mas isso não significa que eu estou sentindo Deus, não, mas a palavra dele alegra a minha alma. A palavra dele enche o meu ser de gozo, de alegria. Não de emoção, mas enche de gozo, porque eu sei que a palavra dele carrega a presença dele, a certeza, a fé, a convicção de que ele é comigo. Então essa certeza me faz gloriosamente feliz. Isso, amiga e amigo, se deve a uma crença que envolve obediência. A fé envolve obediência. A fé inteligente, claro, não é a fé fanática que muitos têm por aí, mas a fé inteligente, a fé racional, a fé que pesa, que pensa, a fé que avalia, e então a pessoa toma a decisão em cima de uma inteligência, de uma razão, do racional. Então essa fé, ela faz a gente tornar-se justo diante de Deus. É o que vejo aí. Só porque Abraão creu em Deus, ele foi considerado justo, quer dizer, merecedor diante de Deus. Essa é a palavra, merecedor, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Ele foi imputado, ele foi atribuído
a justiça porque ele creu em Deus. Mas que crença? Ele obedecia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, etc, etc, etc. Você pode ler isso lá em Gênesis 12, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Você vê a chamada de Abraão. E o que fez Abraão? Abraão discutiu com Deus, falou, mas poxa, Senhor, eu praticamente nasci aqui, essa cidade foi construída por meus pais, e essa cidade é maravilhosa e tal, eu tenho tudo aqui, eu vou sair daqui para ir para uma terra que eu não sei nem aonde é, eu não tenho nem a direção. Isso foi quando Abraão ouviu a voz de Deus lá em Harã. E aí, o que acontece? Agora você sabe, Harã, a cidade de Harã, se deve ao nome do irmão de Abraão, Harã. Harã era irmão de Abraão. E a cidade a cidade construída por seu pai, naturalmente, Terá, foi chamada de Harã em homenagem ao seu filho que morreu antes de chegar lá em Harã. Ainda estava em Ur. Bom, de qualquer forma, você verifica que Deus falou para Abraão sair da terra dele e ir para a terra que ele haveria de lhe dar. Ora, você pensa uma coisa, hoje em dia, você mudar de uma casa para outra, já não é fácil, é complicado. Você tem caminhão para levar a mudança, você tem uma série de regalias para você se mudar de uma casa para outra. Mas quando você faz uma mudança de um lugar, de uma determinada cidade para outra cidade, longe, uma cidade desconhecida, uma cidade estranha, para ficar no meio de um povo estranho, e nós já fizemos isso várias vezes. Eu já estive na Europa, maravilha. Eu já estive na África, maravilha. Eu já estive nos Estados Unidos, maravilha. Nós estivemos nesses lugares. Em cada lugar que nós moramos, nós tínhamos que fazer mudanças. E complicado, você sabe. As crianças sofreram as consequências na escola por causa... A gente não ficava parado. Nós sofremos, todos sofremos. Mas tínhamos o privilégio de viajar de avião. Nós não fomos a pé. Nós não tivemos que carregar coisa nas costas. Não, nada disso. Abraão, ele saiu de uma terra que ele estava tudo arrumadinho, tudo certinho, que era Harã, e foi para uma terra que ele nem sabia quem era. E Deus, então, o abençoou porque ele obedeceu, ele sacrificou aquela terra que ele estava, deixou tudo para trás. E quando uma pessoa, naquela altura, deixava a sua terra, saía da sua terra para outra terra, ela só saía se havia fome ou então se ela estava fugindo da justiça ou dos inimigos. Do contrário, ela se mantinha lá, não saía de lá. Então, Abraão saiu de uma terra consciente do que estava fazendo, mas é porque ele cria, ele teve fé, convicção de que o que Deus havia falado iria se cumprir na vida dele. E a mesma coisa acontece hoje. Talvez você diga assim, mas Abraão ouviu a voz de Deus e por isso obedeceu. Se eu ouvir a voz de Deus, eu também vou obedecer. Não seja incrédula ou incrédulo. Abraão ouviu a voz de Deus porque não havia uma literatura para ele ler
e saber que tinha que fazer. Hoje nós temos a facilidade de pegar a palavra de Deus, ler. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Nesse momento em que eu estou pregando, que eu estou ensinando a fé abraâmica, você está ouvindo a voz de Deus. Não sou eu. O pensamento não é meu, as ideias não são minhas. Eu estou apenas repetindo, eu estou passando, transferindo aquilo que eu leio na Sagrada Escritura. Você está ouvindo a voz de Deus. Se você não quer obedecer, são outros 500, mas é a voz de Deus. Abraão creu em Deus, e foi isso que o apóstolo Paulo, ensinou na sua época, mostrando que a crença em Deus envolve muito mais do que teoria. Você tem que praticar, você tem que obedecer. E para você obedecer, você tem que sacrificar. Não há como você obedecer sem sacrificar. Para você obedecer, você tem que sacrificar. Ainda que seja uma mínima coisa, você obedecer, você tem que sacrificar a sua própria vontade. Quanto mais Abraão sair da terra dele e ir para uma terra estranha. Então, amiga e amigo, por favor, entenda. Se você crê em Deus, mas você não obedece à palavra dele, a sua fé é fútil e inútil. A sua fé é vã. A sua fé é fantasiosa. Isso se chama fanatismo. Você crê sem ter consciência do que você está fazendo. Você crê como a pessoa que está vendo paisagem, tem aquela cara de paisagem. Muitas pessoas creem assim, creem como cara de paisagem, ficam olhando. Muito forte isso. Mas essa é a realidade. A gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. E as pessoas não querem obedecer. As pessoas querem continuar reinando em suas vidas e não querem abrir mão do reinado de suas próprias vidas. Não querem se submeter sendo rainhas ou reis, mas obedecendo a palavra de Deus. Por isso, são pessoas que carregam sofrimento, frustrações, inclusive da fé, porque não querem obedecer, não querem se submeter, se sujeitar a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Essa é a realidade. Ou não é? Fala a verdade. Por exemplo, no casamento, você casa com alguém. Se você não sacrificar por esse alguém e vice-versa, esse casamento não vai dar certo. Não tem como dar certo. É impossível dar certo. Se vocês dois não entrarem num acordo de um submeter-se ao outro, não vai haver casamento. Vai casar, vai descasar, vai casar, vai descasar. E aí vai ser infeliz. Por quê? Porque optou em seguir do seu próprio jeito aquele casamento. Casamento é uma união pacífica, uma união entre duas pessoas. E tem que haver um sacrifício, um fazer pelo outro o que espera que o outro faça por si. Então, esse é o segredo do casamento, segredo que exige sacrifício. Com respeito à fé em Deus, a fé é o sentimento, eu não posso dizer sentimento, mas é o elemento que nos une a Deus, é o canal de ligação entre você e Deus. Para você ter comunhão com Ele, para que Ele possa falar e você possa ouvir, para que Ele venha falar e você possa ter ouvidos para ouvir e ser abençoados pelas suas palavras, você tem que obedecer. E para obedecer, você tem que sacrificar. Porque Ele sacrifica. Jesus continua sacrificando por nós.
o Espírito Santo sacrifica por mim. É isso mesmo. Ele tolera o meu eu, o meu jeito de ser, minhas falhas, minhas fraquezas. Ele me tolera, porque eu não sou perfeito. Ele sabe disso. Ele sabe que eu não sou perfeito. Então, mesmo assim, ele habita em mim. Mas ele habita porque por conta da fé. Ele habita por conta da entrega. Ele habita porque houve um sacrifício da minha vida. Ele habita porque eu criei no seu Filho Jesus. Eu aceitei os termos do nosso casamento, da nossa aliança. Então, o Espírito Santo, que é o que você está buscando, você está fazendo sacrifício, é ou não é? Você não está fazendo sacrifício? Está deixando de ler notícias, está deixando o mundo para trás. Você está mergulhando nos pensamentos de Deus. Você está fazendo sacrifício. Por que você está fazendo sacrifício? Porque você crê. Se você não cresce, você não faria o sacrifício. Então, porque você crê, você faz o sacrifício. E essa crença que leva você ao sacrifício é a obediência. Você está obedecendo. Então é justo que você seja abençoada, que você receba o Espírito Santo. Então, essa fé é que faz a diferença em tudo na nossa vida. Eu posso não ter fé e eu não tenho fé para todas as coisas. Eu não tenho. Eu não sou aquele gigante da fé. Eu não tenho fé para ser curado disso, daquilo ou daquilo outro. Eu não tenho fé para ser curado de todas as coisas. Mas eu tenho fé na minha salvação, na salvação pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho fé de obedecer a palavra de Deus. Eu não tenho, digamos, eu não sinto dificuldade, eu não tenho dificuldade para obedecer a palavra de Deus, porque eu creio nessa palavra. Eu creio de todo o meu coração. E por isso eu venho ensinando, pregando, enfim, orientando, procurando dar tudo que Deus me tem dado para aqueles que estão interessados em receber. Mas eu não tenho dificuldade para obedecer, para que eu possa ser beneficiado pela minha obediência. Você verifica, por exemplo, que Adão e Eva foram expulsos do jardim por conta da rebeldia. Eles não quiseram obedecer. E então, não obedeceram a Deus, mas obedeceram ao diabo. E é assim, quando a gente desobedece a Deus, a gente obedece o diabo. Quando a gente obedece a Deus, desobedece o diabo. É assim. Quando você está diante de Deus, você tem as costas para o diabo. Quando você tem as costas para Deus, você está diante do diabo. É assim que funciona. Então, a obediência à palavra de Deus é o puro ato de crença, de fé, que faz da gente pecadores justos diante de Deus. Somos considerados justos, justificados, limpos, inculpáveis diante de Deus por conta dessa fé obediente. Aprenda isso, pratique isso, para que você possa ser uma pessoa que venha viver por toda a eternidade com Deus. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.